Senhoras e senhores, bom dia. Sejam muito bem-vindos. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, através da desembargadora Solange Maria Santiago Moraes, no exercício da presidência, tem a honra de recebê-los nesta manhã para o seminário Balanço Social Ambiental, Influência na Questão Trabalhista. O seminário é realizado em parceria com o Sistema de Monitoração e Avaliação Social e Ambiental da Amazônia, CIMASA, e é voltado aos trabalhadores, empresários e profissionais que atuam na área de direito dos trabalhadores como instrumento de orientação sobre as legislações e normas vigentes sobre a questão no balanço social e ambiental e sustentabilidade. O objetivo é fazer com que, por meio do setor público, a aplicação do balanço social e ambiental seja difundida junto ao setor empresarial e aos sindicatos dos trabalhadores e impactar na redução dos acidentes de trabalho com afastamento, índice este que chega a 5.000 casos no estado do Amazonas, segundo dados do Ministério Público do Trabalho. Na programação de hoje, teremos a palestra do especialista Takashi Yamaguchi, relator de normas de responsabilidade social e ambiental da ISO e da ABNT, com atuação no mercado e divulgação para o terceiro setor no Brasil e no mundo. Foi relator da COP92 pela agricultura e atua há mais de 30 anos disseminando o tema na região norte e Amazônia. Informamos que os certificados de participação serão enviados aos e-mails cadastrados. Convidamos a excelentíssima senhora desembargadora Solange Maria Santiago Moraes, no exercício da presidência, para abrir oficialmente o evento. Bom dia a todos. É uma satisfação grande recebê-los aqui em nome do presidente do tribunal. Eu estou aqui para abrir esse evento muito importante, né? O assunto é importantíssimo. Eu quero registrar aqui a presença do nosso professor, que vai dar a palestra para nós, um assunto que nós não entendemos muito, eu pelo menos entendo muito pouco sobre o assunto. O senhor Rafael, que é um amigo antigo de algum tempo aqui lá em Manaus, a doutora Jurema, que está aqui representando a Associação dos Advogados aqui nossos, da Justiça do Trabalho, todas as pessoas que estão aqui, são todas muito bem-vindas, estão nos prestigiando. Eu lamento um pouco de não estar tão cheio aqui o ambiente, o próprio tribunal não ter mandado todos os seus representantes desta área, porque estariam aqui, seriam obrigados a estar aqui para participar, mas hoje o nosso clima, né, que faz muito um aspecto muito junto aqui com o socioambiental, está nos ajudando um pouco, né? Diminuindo o nosso calor. Vamos esperar que afaste um pouco esse fumacê que está nos perseguindo aqui há algum tempo. Já jogaram a culpa aí para o meu estado, né? Que não tem nada a ver com essa fumaceira toda, com essa fogueira toda que está surgindo aí. E vamos fazer uma campanha para evitar que isso aconteça. Então, eu tenho uma satisfação muito grande de abrir esse evento, trazer para cá uma pessoa que entende do assunto, que é o professor, que pode nos trazer esclarecimento sobre isso. Me parece que isso aqui é um passo inicial para que a gente possa, aos poucos, entender das coisas. A gente ouve falar, a COP não sei o quê, a COP isso, aquilo, daqui a pouco vai ter a COP lá em Belém, né? Poderia ter vindo para cá, mas não veio, então está lá. Eu fico satisfeita, mas a gente não sabe bem do que se trata e o que é realmente que vai ser tratado. Nós vivemos aqui nesse ambiente que é aquele antigo, né, nome, pulmão do mundo. Então, nós estamos aqui no nosso ambiente, floresta, a Amazônia, e aqui a raiz da Amazônia, né, a parte principal,
mas não entendemos muito disso. Então, agora nós vamos aprender com o professor, que é o estudioso do assunto, né, que vem através dessa cooperação do tribunal aí, com essa empresa aí, do que o senhor Rafael comanda aqui na região, para nos trazer esclarecimento sobre isso. Então, só me resta aqui dar as boas-vindas a todos, abrir as portas da casa para que todos possam se sentir bem e dizer que eu dou por aberto o evento, que é esse nosso seminário socioambiental aqui, para discutirmos sobre isso. Tenho um prazer muito grande, então sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, através da excelentíssima senhora desembargadora Solange Maria Santiago Moraes, no exercício da presidência, e o senhor presidente do Sistema de Monitoração e Avaliação Socioambiental do Amazonas, João Rafael da Silva Rodrigues, nesta manhã, dia 7 de novembro, formalizam o termo de cooperação entre o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e o CIMASA Amazonas. O objetivo do acordo consiste em levar conhecimento, orientação e assessoria para a aplicação do balanço social e ambiental junto ao setor empresarial e aos sindicatos dos trabalhadores. Com a palavra, o senhor presidente do Sistema de Monitoração e Avaliação Socioambiental do Amazonas, João Rafael da Silva Rodrigues. Muito bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar hoje participando desta solenidade junto à Casa do Povo, Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª, e me senti honrado pelo fato hoje também da nossa desembargadora, a doutora Solange, de estar presidindo esta solenidade. Não poderia, em nome dela também, de agradecer a toda a sua equipe de retaguarda, que nos apoiou na condução deste evento. Agradecer às pessoas que aqui estão presentes para que possam discutir e compreender um pouco mais da importância que tem esta temática, não só para a nossa região, a Amazônia, né, porque tem tudo a ver, evidentemente, mas, acima de tudo, para o Brasil. Esta apresentação, esta palestra do professor Takashi, ela é um dos trabalhos pela qual a CIMASA da Amazônia difunde nos nossos trabalhos. A CIMASA, como instituição, ela tem por obrigação
de difundir todo o conhecimento do terceiro setor a todos. Infelizmente, ainda, por uma questão da falta do conhecimento, quando se fala em terceiro setor, as pessoas geralmente associam o terceiro setor à benemerência, à caridade e à filantropia. E não é. Ela vai muito além disso. O terceiro setor, ele tem uma participação muito ativa na economia de todo e qualquer país. Hoje, o Brasil é tido como um país do terceiro mundo, porque somente 4% do terceiro setor atua na nossa economia. E os países do primeiro mundo são do primeiro mundo porque lá o terceiro setor atua na proporção de 60% a 70%. Então, para vocês terem uma ideia deste evento, da importância do assunto aqui ser abordado e que nos propicia, através do trabalho realizado pelo tribunal, levar isso, a esses benefícios, não tão somente aos trabalhadores, mas também às empresas. Então, eu queria agradecer em nome da Cimasa, dos meus apoiadores, que aqui também se fazem presente, e de todos vocês, e dizer que, a partir deste momento, eu estaria devolvendo ao cerimonial, mas antes, porém, alertando o seguinte: este seminário, ele pode ser interrompido a qualquer momento. Então, qualquer pessoa que não entender o assunto que está sendo colocado, por favor, levante a mão e a gente leva o microfone. Então, na verdade, esse seminário ele passa a ser bastante interativo, o que vai nos propiciar um conhecimento melhor sobre a matéria. A todos vocês, obrigado mais uma vez ao Tribunal Regional de nos dar essa oportunidade. Obrigado e um bom evento a todos. E agora, eu convido o especialista Takashi Yamaguchi, relator de normas de responsabilidade social e ambiental da ISO e da ABNT, para proferir a palestra do dia. É com o senhor. Alô. Bom dia a todos. Vamos trabalhar, né? Em primeiro lugar, pedir desculpas a vocês, porque não só eu tenho a cara de japonês, mas meu certidão de nascimento também é japonês. Então, peço desculpa no meu português, tá bom? Vamos lá. O assunto que nós estamos abordando na questão de balanço socioambiental ou atividade social ou sustentabilidade, existe uma bela de uma confusão. E aí, a falta de informação correta, a falta de leitura de legislações, normas e a própria Constituição brasileira no processo, causa uma série de transtornos no processo. Além disso, o hábito nosso brasileiro de ter uma tendência de religiosidade muito grande no processo, também uma má influência desse processo acaba causando outra confusão. Isso é, achando que assistencialismo e benemerência seja responsabilidade. Nada disso. São coisas completamente diferentes. Na verdade, essa necessidade desse processo não é de hoje que saiu. Muita gente acha que isso é coisa recente, moderna, que antigamente se falava ecologicamente correto, depois ambientalmente correto. Agora tem que ter responsabilidade social e ambiental, né? E começa a surgir uma série de termos meio esquisitos. Mas o fundamento principal das leis e das normas que regem sobre isso são poucas vezes abordados ou lidos sobre isso. Eu tive a oportunidade de participar da organização da ECO 92. Então, o trabalho de 92 foi feito no Rio de Janeiro, a conclusão do trabalho, mas, na verdade, começou em 90,
Com isso, a gente teve que percorrer todos os estados brasileiros e foi feito em cada estado e território nacional, né, a conferência ambiental, e em todos eles. Eu participei de todos esses eventos e acabei, inclusive, tomando conhecimento de todo quanto que é bioma de ecossistemas brasileiro. Então, para nós, isso foi um senhor de uma aula que a gente aprendeu o que é a questão ambiental. Nesse processo, um dos pontos-chave era o setor agrícola, porque havia uma série de tendências internacionais no sentido de não permitir certas coisas que pudesse o Brasil fazer em termos de agricultura. E, na época, eu estava encarregado de uma organização chamada IBRAF, que é o Instituto Brasileiro de Frutas, e, com isso, eu fui nomeado para que pudesse estar participando da ECO 92 como representante do setor agrícola no processo. E, com isso, participei de todos os eventos até a relação final do documento que foi entregue na ECO 92 no final. Porque houve duas conferências na mesma época, a conferência dos governos e das ONG no processo. Depois foi juntado os dois documentos como Carta do Rio de Janeiro. Então, com isso, aconteceu esse trabalho em 92 no Rio de Janeiro para fechar esse documento. Por lado do governo, tinha todas as suas intenções, pretensões e obrigações, e havia toda a necessidade da ONU criando uma série de alinhamento para o desenvolvimento econômico e social no mundo inteiro. E ali começou a delinear uma série de ações que nós, que somos signatários do acordo da ONU, temos que seguir. Então começou a surgir os objetivos do milênio da ONU, e a coisa foi aumentando, eram 8 objetivos, passou para 17, e assim por diante. Mas, paralelamente com isso, houve uma série de trabalhos que meio complicado na área econômica e industrial, né? Quem estava acostumado com o Brasil antes da Revolução era uma situação, e, de repente, quando foi eleito um presidente chamado Fernando Collor de Mello, e quando o Brasil fez a abertura dos seus portos para produto estrangeiro, a empresa brasileira, muitas faliram e muitos tiveram uma surpresa enorme da falta de tecnologia brasileira. E isso fez com que todos os acordos internacionais que estavam represados no processo, que o Brasil não participava, porque na década de 60 o Brasil acabou tendo regime militar no processo, até a década de 90. Então, quando houve a eleição do Collor e quando nós voltamos a participar da Organização Mundial do Comércio, aí que o Brasil viu perante a realidade que estava acontecendo no mundo. Por incrível que pareça, até hoje, tá? Esse abismo ainda continua, melhorou, reduziu, né? Virou uma valeta que a gente brinca, mas ainda continua, tá? Muitos empresários brasileiros não sabem a origem das legislações, um monte de coisas que foram criadas em função disso. Então, na década de 90 para cá, houve uma série de mudanças de leis estruturais no Brasil. Uma delas é exatamente trabalhista, né? Não sei se vocês lembram que antigamente criança de 14 anos podia trabalhar. Ela ficou proibida, passou a ser 16 anos, né, e começou a surgir o primeiro emprego em outros programas, não foi? Quem seria o digníssimo deputado federal preocupado com isso, fez a mudança na CLT? Não tem. Assim como temos uma legislação dizendo o seguinte, que a empresa acima de 100 funcionários tem que ter 2% de deficiente físico e assim por diante, chegando a 5%. Né? Quem seria o digníssimo deputado federal que tivesse apresentado essa proposta no Congresso Nacional para mudar a CLT? Não temos. Porque isso não são tendências ou movimentos políticos nacionais que fizeram isso. Não. Isso é a resolução da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então, se nós não fizermos esse tipo de leis no Brasil, o Brasil não pode participar do comércio internacional do processo. É essa a questão. Então, uma série de legislações e normas foram assinadas de 90 para cá, fazendo com que as empresas brasileiras começassem a obedecer a uma série de sequências. E existem algumas datas limite no processo.
Então, quem não conhece a história um pouco desse mecanismo, não sabe por que tem marcado certas datas, como é que surgiu essas normas, leis, as pessoas não têm noção sobre isso. Então, a história começa em 1945, final da Segunda Guerra Mundial. Não? Como houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? O Brasil fez parte da Segunda Guerra Mundial para combater o eixo do mal. O eixo do mal era o quê? Alemanha, Itália e Japão, não é isso? Então, o Brasil mandou soldados expedicionários para a Itália, o navio brasileiro foram afundados na costa brasileira, um monte de coisa. Então, o Brasil fez parte desse grupo de países que formaram a aliança para combater o eixo do mal. Terminou a guerra em 45, e aí? Não podemos deixar aqueles países que foram arrasados na guerra de lado, simplesmente ganhamos uma guerra, vira as costas e tchau, deixa ruína, não dá. Então tiveram que voltar para poder reestruturar aqueles países. Então foi formada uma série de fundos financeiros no sentido de começar a estruturar esses lugares nesse mecanismo. Então nisso o Brasil fez parte, já que o Brasil tinha mandado soldado expedicionário, participou da guerra, então bem-vindo ao Clube da Aliança e vamos ajudar a reconstrução desses países. Em função disso, na década de 50, foi organizada uma maior associação no mundo que recebe o nome de ONU, Organizações das Nações Unidas. E dentro dessa organização, cabeça de chave é a ONU no processo aqui, dentro dela aqui tem a OIT, Organização Internacional do Trabalho, assim como tem a Organização Mundial de Saúde, assim como temos a Organização Mundial do Comércio. Tal. Então, tem várias organizações que foram criadas através desse processo. E numa delas, na Organização Mundial do Comércio, o Brasil tem um assento garantido lá dentro, já que fez parte da aliança do processo. E nessa data começaram a se reunir para discutir como é que poderia fazer esse comércio livre entre esses países que ajudaram na Segunda Guerra Mundial e o que não ajudaram para ficar como segundo lugar no processo. Então, nasceu a Organização Mundial do Comércio e nasceu um acordo mundial chamado o quê? Cota Hilton, porque foi feito na cidade do Hilton, nos Estados Unidos, onde representantes de vários países reuniram e, tipo assim, você, que país que é? O que você pode produzir? Então, no Brasil, fazia parte do processo, o que o Brasil tinha para exportação? Café, açúcar, tal. Então, recebeu cota de venda de café. Isso é, você tem uma produção X, tem um consumo Y no seu país, a sobra pode exportar. E assim por diante foi organizado isso. A Cota Hilton, então, nasceu nesse processo em 1955. Como isso não poderia perdurar por o tempo todo, porque se perdurasse ia chamar de cartel esse negócio, o Acordo Mundial foi formado que Cota Hilton teria prazo de 50 anos. A partir dessa data em diante, seria o quê? Livre comércio. Então, houve essa questão da Cota Hilton definido e terminaria em 2005. Tá. Nesse período aqui, o que aconteceu? Não só o Brasil, assim como muitos países na América Latina, teve o militarismo. Então, o Brasil teve a retomada através do poder militar, a Argentina aconteceu a mesma coisa, Chile aconteceu a mesma coisa, Cuba, assim por diante, vários países no mundo tiveram essa situação. Então, o que aconteceu? Na década de 60, aqui no processo aqui, o Brasil teve essa parada, certo? E em 90, quando vocês elegeram o Fernando Collor de Mello no processo aqui, começa a voltar o acordo. Então, houve a abertura dos portos para importação de produtos e assim por diante, houve uma série de negociação com a Organização Mundial do Comércio. Então, nesse momento aqui, na década de 90, então começou a se levantar uma série de situações. E o Brasil foi aceito de novo na Organização Mundial do Comércio. Então, o Brasil, em 94,
volta à Organização Mundial do Comércio. Só que quando chega lá, o pessoal fala assim, olha, brasileiro, vocês estiveram ausentes nesse período todo, a cota Hilton estava em andamento com todos os países, vocês ficaram de fora, né? Então estamos readmitindo vocês. Não só como você, a Argentina estava na mesma situação, Chile estava na mesma situação, tal, e foi feito um novo pacto. Esse novo pacto chama o quê? Consenso de Washington. Então, na década de 90 e 94, assinam o Acordo Mundial de Consenso de Washington e o Brasil aceita esse acordo que foi feito em 55, com um prazo até 2005, de tal maneira que acabasse o Acordo Mundial de Cotas. Então, o Brasil tinha cota de suco de laranja, cota de aço, um monte de coisa para exportar. Então, a partir de 2005, não tem mais cota. Só que criou uma série de outras certificações. E começou com certificação de qualidade total, ISO 9000, assim por diante, começou a surgir uma série de normas, certificado de origem, um monte de coisa, para que pudesse estar trabalhando com isso. E nesse meio desse termo, surgiu o termo social responsabilidade socioambiental. Então, na década de 90, aqui, quando o Brasil volta ao acordo, então, com isso, as leis brasileiras tiveram que ser mudadas rapidamente. Então, as leis trabalhistas que eu falei agora há pouco, um monte de coisa, mas surgiu um pequeno ruído. Se o empresário brasileiro já está falando que custo Brasil é caro, um monte de coisa, se exigir dele a obrigação de cumprir todos os acordos internacionais no processo, vai fazer com que a empresa brasileira pode falir e pode ter problemas seríssimos na competitividade, no qual, na tendência de atender essa necessidade, ela fosse colocado isso como custo adicional no produto brasileiro e nós poderemos perder a competitividade. Então, com isso, em 94, houve uma mudança na lei do imposto de renda. É aí que começa o nosso drama. Então, a situação histórica, como nós estamos explicando aqui, é exatamente essa situação na década de 90. Então, em 94, já o presidente não era mais Collor, mas sem Itamar Franco, pegou uma lei federal, 9.249, de 95, e ela escreveu no artigo 13, parágrafo 2º, o inciso 1, o 2 e o 3. O que são esses incisos? Essa é a lei do imposto de renda, tá? Todo ano é feito um decreto para regulamentar o formulário do imposto de renda todo ano. E todo ano o decreto repete esse mesmo texto no processo. Esse texto aqui não foi feito para dar um jeitinho, não. Ela é estratégica para o Brasil, para que as empresas brasileiras possam cumprir as obrigações internacionais e que isso não seja custo adicional para as empresas. Esse é o ponto-chave onde não está sendo discutido isso. O inciso 1, ela me fala que é a lei de incentivo à cultura. Mas essa lei de incentivo à cultura, por exemplo, foi muito mal utilizada, ainda é mal utilizado. Esse dinheiro não é para bancar artistas, alguma coisa, banda musical, festival, não era para isso. A lei aqui, nesse ponto aqui, deixou bem claro que é para preservação artístico, paisagístico, histórico, cultural, é para fazer preservação da memória. Nisso pode usar artes no processo? Sim, permitido. Mas aí houve uma série de lobby dos artistas no processo e conseguiram fazer uma mudança radical e dá a entender hoje que lei de incentivo à cultura é para bancar artista. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Esse é o lobby dos artistas. Aqui no caso, exemplo clássico aqui em Amazonas, quantos e quantos prédios antigos vocês têm aqui caindo aos pedaços, que poderiam estar aproveitando essa legislação para poder recuperar, restaurar, para não deixar acontecer o que está acontecendo. Não é? É exatamente para isso, é para poder fazer preservação e conservação de cultura, tanto paisagístico como histórico, artístico, esse processo. Então, tem muitas coisas hoje que poderia estar retomando esse processo. Uma das que nós estamos agora negociando para poder fazer o restauro e recuperar
é exatamente a Beneficência Portuguesa. É um hospital antigo, né, histórico, que não tem como a empresa, como hospital, tentar manter isso. Ou paga médico, né, compra medicamento, ou vai conservar o prédio. Como é que vai fazer? Não é isso? É impossível. Não dá para pagar nem a conta do custo de atendimento ambulatorial médico no processo. Como é que eu vou fazer a pintura daquele prédio, um monte de coisa que não pode ser qualquer tinta? Entendeu? Então, é um dos trabalhos que nós estamos negociando com o pessoal. O inciso 2 e o 3, que não está sendo utilizado. O inciso 2, ela me fala o quê? Que 1,5% do lucro operacional das empresas, do lucro bruto das empresas, seja destinado para educação e pesquisa. Educar, treinar, capacitar, atualizar o profissional das empresas, das organizações, pagar bolsa de estudo para eles, para poder fazer com que eles tenham melhor formação no processo. E pesquisa para desenvolver novas tecnologias, novos produtos para vocês. Esse tipo de recurso, o governo está falando, eu abro mão de 1,5% desse valor e a empresa pode destinar diretamente ao trabalhador para fazer isso. Não precisa passar para o governo, não precisa aprovar o projeto. Então, com isso foi destinado para educação e pesquisa. Mas o mais importante é o inciso 3. Mais 2% do lucro operacional antes das deduções da empresa é destinado para beneficiar o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. 2% para beneficiar o trabalhador da empresa doadora. Só que essa movimentação desses recursos aqui, ela só pode ser feita via uma associação que tenha como origem da legislação Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Lei Federal 9790 de 99. De tal maneira que, com isso, todo o custo, o programa de benefício ao trabalhador que for feito, não seja custo da empresa. Se a empresa pagar isso diretamente ao funcionário, é custo da empresa. Se ela pagar isso via uma associação dos funcionários ou coisa parecida, esse valor é dedutível da base de cálculo do imposto dela. Então, ela não está pagando porcaria nenhuma. Ela está pagando e descontando no governo federal. Então, o governo federal está falando, eu abro mão, vocês empresários, façam direto na sua comunidade, sociedade, para ajudar o seu funcionário, o seu trabalhador, que tem uma série de exigências a serem cumpridas, e isso não seja repassado no custo final do seu produto. Por isso que é chamado de renúncia fiscal. Quem está renunciando é o governo federal. E ninguém leu, ninguém se interessa por isso. Aí vai. Bom, tem uma data, tem uma série de coisas. Então, como nós mostramos antes aqui, que nós falamos que o fim do acordo mundial da cota Hilton, né, foi previsto para 2005, não foi? Então, o que nós estamos falando? 2005 aqui é fim do acordo mundial do cota Hilton. Em função dessa situação, um pouco antes de 2005, na verdade, no ano de 2000, começou um movimento no Brasil e no mundo inteiro. Como é que nós vamos normatizar esse negócio? Que a partir de janeiro de 2006, começa a nova forma de trabalho que a Organização Mundial do Comércio e as obrigações do milênio que foi firmado pela ONU, temos que cumprir essas etapas. Então, com isso, cada nação começou a fazer suas normas, suas leis, e foram se adaptando no processo. Com isso, no Brasil, houve duas iniciativas. Uma das iniciativas é da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a outra movimentação é do Conselho Federal de Contabilidade. E com isso começou a trabalhar como é que poderia regulamentar isso. No ano de 2000 foi formado
né, no Brasil, o comitê da ABNT para fazer a norma de responsabilidade social, no qual faço parte da relatoria dessa norma. Então, com isso, aqui saiu um documento chamado o quê? NBR 16.001. Saiu no ano de 2004. Depois foi feito a 16.002, que é como é que se estrutura, como é que se treina, como é que se capacita as pessoas profissionais para serem auditores desse processo de responsabilidade socioambiental. E saiu a 3, que é como que nós vamos certificar essas organizações. Então, com isso, saiu a norma da ABNT, que fez esse tipo de classificação. Na mesma época aqui, o Conselho Federal de Contabilidade também formou uma norma chamada NBC-T15. Ela saiu no ano de 2004 também, e se você ver a resolução do Conselho aqui, que é a resolução 1003 de 2004, ela me fala o seguinte: o balanço socioambiental deverá ser realizado em todo o Brasil no processo, qualquer CNPJ, bem entendido, e ela entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2006. Fim do acordo, o primeiro dia útil, então, é 1 de 2006. Então, a norma de contabilidade definiu essa data no processo. Vou perguntar. Professor, com base na sua explanação, onde ficam as universidades, as faculdades, no que diz respeito à divulgação desse tema? Não faz parte do grade curricular, simplesmente. Simplesmente forma o contador. As normas que têm que ser obedecidas não é considerado. Basta, é isso que é a questão. Né? Parece que vive num mundo completamente diferente. Isso bom, não só na área contábil, mas tudo, também na área jurídica, econômica? Sim, tudo. Administração, contabilidade, economia, né? Não se fala sobre isso. Né? Não tem esse tipo de informação. Né? E aí o pessoal fica saindo da faculdade sem saber o que é isso. E aqueles que trabalham com comércio exterior, que deveria também estar atento a esse processo, também não está nem aí. Isso é coisa de burocrata. É mais ou menos isso. Então, com isso, a data de janeiro de 2006 não foi inventado porque algum contador ou o presidente do Conselho de Contabilidade resolveu adotar a data, um número cabalístico do processo. Não, é acordo mundial, porra, acorda, mais ou menos isso. Deu bem? E com isso começou a surgir normas e leis um atrás do outro sobre esse processo. Enquanto que a parte política não estava muito interessada nisso, a parte técnica do processo começou a trabalhar sobre isso. E isso chegou a um cúmulo do processo que precisava fazer uma linguagem única. Isso é o seguinte: como é que seria tratar, por exemplo, num país muçulmano, pegar um Egito da vida e falar que tem que ter igualdade salarial entre homem e mulher? Bom, os caras... Né? Muitos países muçulmanos, mulher nem existe, não é isso? Nem faz parte do processo. Como é que seria eu chegar no Marrocos da vida e falar o seguinte: olha, você vai ter que fazer neutralização de carbono, tem que plantar árvore, né? Aonde? No deserto do Saara? Como é que vai fazer isso? Entendeu, né? Então, como havia uma série de dificuldades no processo, chegou-se à conclusão que quando cada país fez o seu no processo, tem muitos países que não iam conseguir fazer. Então, com isso, surgiu um movimento a nível mundial de como fazer com que haja uma norma de orientação para todos os países. Aí foi recorrido a um organismo chamado ISO. ISO está em Genebra, que é uma organização que regulamenta normas em todo o mundo inteiro no processo. No ano de 2002, essa ideia foi levada à ISO aqui, no ano de 2002, e depois de 8 anos de trabalho, correndo o mundo, sendo organizado conferências internacionais em todos os continentes do mundo no processo,
Em mais 8 anos de trabalho aqui, em 2010, ficou pronto o documento chamado ISO 26000. É a norma internacional sobre responsabilidade social. Então, sai esse documento. Nesse período de 8 anos de trabalho, a gente teve que correr o mundo, conhecer como é que era o sistema, por exemplo, na França, como é que é o sistema no Japão em relação às certificações socioambientais, como é que seria isso nos Estados Unidos, como que seria isso na Alemanha, como que seria isso na Áustria, assim por diante. E com isso foi feito, durante 8 anos, viagem no mundo inteiro para ter essas conferências internacionais para chegar numa redação. Então, quando a redação ficou pronta em 2010, essa norma da ISO no processo é a única norma ISO que não é certificável. Se algum babaca, alguma empresa falar assim, não, eu estou certificado por ISO 26000, ô babaca, você comprou o documento equivocado, porque não é certificação, é apenas guia. O guia falou o quê? Como é que cada país, dentro da sua realidade sociocultural e ambiental, deve fazer sua norma interna de responsabilidade socioambiental. O Brasil já tinha feito a 16.001, né? Ele já tinha feito a norma de contabilidade. Então, o mundo inteiro começou a seguir esse processo. Nesse relacionamento com outros países, começamos a receber e ter dados que cada país adotou no processo. Então, foi uma aula e tanto de saber como é que se faz esse procedimento. A equipe japonesa que participava do processo, quando soube que tinha um oriental, né, japonês, descendente japonês, participando do comitê brasileiro no processo, o grupo do comitê japonês mandou para nós um calhamaço assim de documentos, manuais que o Japão tinha feito. Então, o que o pessoal me falou? O governo japonês deu o compêndio para mim, impresso, e chegou e falou assim, olha, como você é parente nosso, está trabalhando nisso, eu vou te mostrar quais são as leis, normas que o Japão fez. E deu para nós de presente esse documento. Primeiro susto. Na primeira folha do trabalho, na primeira lei que o Japão fez sobre isso, estava datado de 1964. Isso, o Brasil entrando em regime militar, sendo caçados os direitos, e eles tinham regulamentado a legislação federal japonesa sobre o que é responsabilidade social. Você vê o abismo que é o negócio. Não é? Quando nós apresentamos ao comitê da ISO que o Brasil tinha feito essa norma de contabilidade aqui, o Brasil tem essa norma de contabilidade feita no processo. Não é? Aí nós recebemos um né, puxa, estamos abafando agora, né? Aí chegamos, não era isso. O não era isso. O era o seguinte, vocês fazem tanto cambalacho que vocês foram obrigados a fazer uma norma de contabilidade para mostrar isso? Né? Era a indignação do pessoal. Né? O que nós estávamos achando que era orgulho no processo, os caras falaram, não, vocês tiveram que fazer isso? Vocês fazem tanto cambalacho assim? Foi essa a situação. Então, é a situação vergonhosa que é. E o nível de discussão com eles em questão de responsabilidade socioambiental era tão avançado no processo que para nós podermos poder entender o que é que os caras do primeiro mundo estavam falando sobre isso, foi a maior dificuldade. Bom, primeiro pelo um tema, né? Para o tema lá fora, para outros países, no caso, não é norma de balanço social e ambiental, ou norma de responsabilidade socioambiental. Não, simplesmente social. A norma social acabou. O ambiental é a cara que tem que fazer. Entendeu? Agora, no Brasil, não. A gente teve que colocar balanço social e ambiental. Definir essa diferença grande no processo. Então, as atitudes que eram feitas em relação a esses países envolvidos no processo
E vamos para o caso da logística reversa, por exemplo, da legislação, né, com uma dificuldade desgraçada de implantar, né, saneamento básico, por exemplo, para eles não existem essas leis. Né? É na cara que tem que fazer. Por que tem que estar escrevendo isso? Por que o governo tem que gastar tempo e dinheiro para poder fiscalizar isso? Isso é lógico que o cara tem que fazer. Então, você imagina a diferença que tem nesse processo. E com isso, acabamos chegando num documento final, em 2010 aqui, a norma internacional sobre isso. Bom, infelizmente, todas essas normas aqui, infelizmente, no Brasil não é lida e nem aplicado. Isso que é a grande dificuldade. Nós olhamos toda hora nas páginas das empresas, a responsabilidade social e ambiental. Clica lá para ver. Se algum deles fala sobre essas normas, alguma coisa sobre essa aplicabilidade. Não. Programa de responsabilidade social da empresa. Fizemos campanha de cesta básica para distribuir para a comunidade. Fizemos bolsa de estudo, não sei o que lá, tal. Faz uma benemerência. A parte mais importante da norma não é tido. Agora surgiu uma moda do quê? SG. Não é? Certificações de governança. A empresa tem que ter governança, não pode ser corrupto, não pode ficar bancando político, um monte de coisa. Ótimo. Mas por que ela não escreve e está cumprindo a legislação e as normas e a Constituição brasileira? Não tem isso. E todas as ações que é descrito nas páginas, normalmente, está xingando a gente de palhaço. Por quê? As pessoas que estão trabalhando com isso não conhecem o processo, não conhecem as normas e legislações. E por achar que está fazendo alguma ação social, está tentando mostrar o lado bom da empresa, mas no fim está descrevendo o crime que está sendo cometido. Essa é a grande dificuldade. A questão começa por uma questão simples, tá? Isso a gente cita de exemplo, só para ter uma ideia, para vocês terem uma referência. Vamos supor que eu tenho uma empresa aqui e eu quero fazer ação social. E a gente brinca, né? Como a gente está de cabelos brancos, vamos ajudar o idoso? Deixa a criança, adolescente um pouco de lado, vamos ajudar o idoso? Então, se essa empresa quer doar o dinheiro, alguma ação para uma associação de idosos aqui no processo aqui, vamos supor que não quero nem usar como renúncia fiscal, eu tenho dinheiro, está sobrando, eu quero investir, a associação que está bonitinho, bonzinho, tem feito o trabalho correto tal, e eu quero doar. A pergunta que eu faço é a seguinte: podemos fazer essa doação? Pode ou não pode? Não? A princípio pode, não é isso? Eu tenho dinheiro, eu não quero saber se está ilegal, é legal, está tudo legalizado, eu quero doar dinheiro. Não, não pode. Por incrível que pareça, não pode. Se eu estou fazendo isso, eu estou anarquizando o sistema democrático brasileiro. É crime constitucional. Sabiam disso? Por quê? Porque se você olhar na Constituição Federal, o artigo 244, que é a questão das ações sociais, você fala o quê? A ação social tem que ser feita através de suas representações. Porque nós vivemos num país democrático, não anárquico. Então, com isso, várias associações de idosos aqui participam aqui do Conselho Municipal do Idoso, aqui, cada um participa aqui dentro aqui. Aqui tem um representante do Executivo, tem um representante dos trabalhadores e tem um representante das empresários que estão aqui. A Associação Comercial, o Sindicato Patronal estão participando. É nomeado através de um decreto municipal. A organização e o CPF do representante que está participando dessas reuniões. Então, no momento que eu faço a ação, independente desse processo, e eu faço com que haja esse trabalho aqui, eu estou desrespeitando todo esse processo. Então, esse cara que está representando o empresário, que eu pago para ele aqui, outras empresas também participam aqui
e paga o sindicato patronal, a associação dos empresários, e ele está lá na reunião do Conselho do Idoso aqui, o que ele está fazendo isso aqui dentro? Nada. Então, você está desconsiderando que existe esse processo aqui e você quis fazer o trabalho direto só para você ficar bonzinho. E se você coloca isso no balanço na sua empresa que está fazendo doação, prova o crime que está sendo feito no processo. Então, como deveria ser o processo de uma forma correta? Ninguém está falando para dar dinheiro para o conselho, ninguém está falando isso, tá? Mas eu devia estar falando com esse representante e o Zé Mané que está aqui deveria estar explicando aqui no conselho aqui, ó, olha, tem um grupo de empresário meu que quer aplicar no setor de idosos. Por favor, conselho, me defina quais são as organizações que estão precisando do quê? É dinheiro? É material? É mão de obra? O que estão precisando? E aí, em função dessa demanda levantada aqui dentro, o que acontece? Ele pode receber autorização e, com isso, eu posso destinar o dinheiro para cá, a outra empresa pode destinar para cá, a outra empresa pode destinar para cá com isso aqui, e, com isso, eu melhoro o índice de IDH do meu município aqui, ó. Essa é a posição correta do processo. E não fazer o que eu quero dar, quero doar alguma coisa porque eu quero da minha boa vontade. Tem a Constituição que define esse processo. Então, esse é um dos pontos-chave de maior erro que existe. O pessoal acha que, como tem condições financeiras, alguma coisa, quer ajudar uma organização e faz da maneira como pensa no processo. E quando estamos falando de empresa, é pior esse processo. Bem entendido. Por estar fazendo de qualquer jeito aqui, essa doação que poderia ser renúncia fiscal dele, dedutível do imposto dele no processo, também não é tido isso. Por quê? Esses gestores dessas organizações não sabem que existe a lei da renúncia fiscal. A Receita Federal, para melhorar, para simplificar, para não ter burocracia nenhuma, para ninguém encher o saco, que tem que apresentar projeto, alguma coisa para ser aprovado, um monte de coisa, a Receita vê assim, não use a instrução normativa 87/96. Se você olhar no Google da vida, se fizer essa descrição lá, vai aparecer a norma sobre a instrução sobre isso, e no canto esquerdo dele tem um ícone azul. Quando você clica no ícone azul, aparece o formulário com brasão do governo brasileiro e da Receita Federal, para que a associação possa preencher os dados e dar para o empresário e acabou, para ele poder abater do imposto. Por que não fazem isso? Não tem conhecimento. E aí vai. Quando nós começamos a falar isso aqui no processo, criou maior polêmica aqui dentro no estado do Amazonas, porque todas as empresas aqui, para que possam utilizar o regime do benefício da Zona Franca daqui, teria que ser empresas de regime de lucro real. Então, tem a maior concentração de empresas de regime de lucro real e tem uma verba enorme sobre isso das empresas não utilizadas aqui. E quando nós começamos a falar isso, esse movimento, houve um movimento contra a minha pessoa, dizendo o seguinte, não escuta o japonês, você vai preso. Chegou a esse ponto. Então, com isso, tivemos que organizar, dentro da Federação das Indústrias do Amazonas aqui, um seminário para explicar para o pessoal da área empresarial o que era isso. Então, com isso, encheu o auditório e cada empresário trouxe seus contadores, pessoal, para poder explicar. Então, eu expliquei o que é a lei de incentivo fiscal, que é sobre imposto de renda, e a outra é renúncia fiscal, que é o lucro operacional das empresas. Mas, como não bastasse essa explicação no processo, eu havia combinado com o delegado da Receita Federal do Estado de Amazonas para que ele pudesse fazer o depoimento dele nesse processo. E aí, nesse evento, eu pedi com que o delegado desse um apoio para mim. Bom, ele subiu no palco e falou o seguinte, vocês me conhecem, sou delegado da Receita, sou contrário do japonês, meu negócio é cobrar imposto. Mas eu, como não posso ficar falando muito no processo, mas eu tenho acesso a todos os impostos de renda das empresas que estão instaladas, estão sentados hoje aqui,
eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher alguma das empresas, vou apagar o nome para não ficar chato, ele só declarou a parte da declaração de renda, do cálculo da renda de cada uma dessas empresas. Então, desde uma empresa de pequeno porte, médio, grande, multinacional, foi mostrando. Está vendo aqui a lei 9.249, que o japonês falou aqui, ó, segue direto, deixaram em branco. Pegou o outro também, deixaram em branco. Aí foi mostrando, um por um. As empresas não utilizaram isso. Aí chegou numa empresa e falou, agora vamos fazer uma brincadeira. A declaração do imposto de renda feito, e o que aconteceria se clicasse o cursor do computador no lugar, só clicar, não é para lançar, não é para escrever porcaria nenhuma. Ele faz assim, clique, enter. Todo o cálculo do imposto mudou da empresa. Chegou no final, 34,4% de imposto de renda a menos que ele iria pagar. Olha só. O evento aconteceu em 2010. Ele fez o seguinte, agora vamos ver uma coisa, como o ano de 2009 já está fechado, então eu vou ver o que aconteceu na Zona Franca de Manaus, só Zona Franca, tá? As empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, em 2009, pagaram uma bagatela de 2 bilhões e 800 milhões de imposto de renda a mais. Aparece o número. Aí ele fala o seguinte, eu, em nome do governo, tenho que agradecer a colaboração de todos vocês, eu tenho que agradecer a vocês, meu muito obrigado, não posso ficar falando muito, então, boa noite, e fechei o laptop. Eu tive que fazer isso. Né? E o pessoal simplesmente não fez nada. Recentemente, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, na visita outra vez que nós fizemos FIAN, estava eu, o seu Rafael e tal, quando nós chegamos na diretoria, na presidência da FIAN, antes de a gente chegar na presidência, uma pessoa nos reconheceu e ele falou assim, japonês, quanto tempo, puxa vida, nós nunca esquecemos aquele evento que você fez aqui, não sei o que, tal, né, elogiando pelo evento que nós fizemos em 2010. Aí eu falei o seguinte assim, e você, como, né, um dos diretores da FIAN, você fez o quê? Porra nenhuma, né? Falei para ele, né? O Rafael ficou com a cara assim, sem graça, mas eu tive que dar literalmente uma comida de rabo neles. Aí eu falei o seguinte, agora sabe uma coisa que aconteceu? Em 2009, nós mostramos um número de 2 bilhões e 800 milhões. Sabe quanto foi no ano de 2020 o valor que vocês pagaram a mais nesse lugar? Não sabia. 4 bilhões e 200 milhões de imposto de renda a mais pago pelas empresas, que deveria ficar aqui no município, principalmente para os trabalhadores no processo. Por que não fez isso? Deu, né? Estão dizendo que o custo do Brasil é caro. Não tem nada a ver com o custo do Brasil. É ignorância do pessoal que é caro no processo. Mas isso tem outro lado, uma outra vertente complicada. O que é? Foi a questão que nos motivou a vir aqui. Rescisão trabalhista. A homologação de rescisão trabalhista sem respeitar a Constituição Federal. Esse é o ponto-chave. Mas como? Como? Artigo 7 da Constituição Federal. Direito do trabalhador urbano rural. Inciso 11. Participação dos funcionários nos lucros ou resultado das empresas. Quem está fazendo isso? Olha que é um direito constitucional. O próprio Sindicato de Trabalhadores também não cobram isso. Muitos advogados trabalhistas também não cobram isso. Um direito constitucional, porra. Não estão falando de uma leizinha vagabunda. Desde 88. Então, o questionamento com o trabalhador, o sindicato, um monte de coisa, por que você não está cobrando isso? Isso pode ser um custo da empresa? Não. Como é que é feito isso? Foi feita uma regulamentação de uma lei ordinária em 2000, a lei que regulamenta sobre distribuição de resultados. Só que fizeram uma caca desgraçada. Uma lei ordinária não pode regulamentar a Constituição.
só lei complementar. Nós já fizeram uma lei errada no processo. Ali dá alguns diretrizes no processo. Mas a forma legal de fazer isso é através do balanço socioambiental, que é a NBC T15. Na T15, que é a norma de contabilidade, que deveria estar todo o CNPJ fazendo no Brasil, bem entendido, tá? A norma de contabilidade, ela fala o seguinte, ela é voluntária, não é obrigatório. Por que não é obrigatório? Porque o país não é autoritário. Então, se o empresário não quer ser responsável, o problema é dele, né? Mas a norma é bem clara sobre isso aí. Tá. Só que aqui tem um detalhe. Primeiro capítulo desse trabalho aqui é distribuição de riqueza. E ela falou o quê? A distribuição não é do lucro líquido da empresa. Alguns empresários, quando nós comentamos isso, eles falam para mim o seguinte, quer dizer que daqui para frente, quando a empresa levar prejuízo, o funcionário também vai pagar? Ele fala isso, babaca, não é nada disso. A norma de contabilidade deixa bem claro que é o seguinte, ele pode fazer uma série de dedutibilidade no imposto de renda para que ela possa pagar menos imposto de renda. Tem essa previsão. Então, a lei está falando o quê? Os 2% da renúncia fiscal é do lucro operacional antes das deduções. Antes. Mesmo que a empresa teve prejuízo no processo, contábil no processo, né, sempre vai ter a possibilidade do lucro operacional. E ela deixa bem claro o seguinte, o pagamento desse processo não é só para o trabalhador diretamente contratado por ele, para o CLT. Não, pelos autônomos e para aqueles que prestarem serviço a ela, terceiros. Quem está cumprindo isso? Ninguém. É daí que nós recorremos à casa. Daí que nós propomos assinar o termo de cooperação. Que assim como nós estamos fazendo hoje esse evento gratuitamente, não estamos cobrando nada, bem entendido, nós somos uma associação que presta esse tipo de serviço, assim como nós somos relator da norma, tanto da parte da norma da BNT como da ISO. Então, nós também temos a obrigação de levar o conhecimento do pessoal. Assim como não adianta com isso simplesmente criar uma aresta de embate contra o Ministério do Trabalho ou coisa parecida. Nós queremos o quê? Fazer com que isso seja feito em benefício dos trabalhadores. Antes desse evento aqui, já 3 meses antes, nós organizamos um encontro com o Sindicato de Trabalhadores. Chamamos o Sindicato de Trabalhadores aqui do Estado do Amazonas aqui, mostrando essa necessidade do processo, e nós pedimos a ele engajamento nesse processo, com que pudesse, com isso, ajudar os sindicatos também. E com isso, como não houve resposta do pessoal, só a única sindicato que nós procurou e quis fazer o processo, então nós começamos a tocar e originou esse evento, essa atividade aqui dentro, no sentido de tentar ajudá-los no processo. Com isso posso ajudar o sindicato, posso ajudar a empresa contratante no processo e posso também fazer com que todo o trabalho seja reconhecido também no Ministério do Trabalho. A mesma proposta que nós estamos fazendo aqui nessa ação aqui, nós já fizemos isso no Paraná também. E em vários estados nós estamos propondo esse tipo de acordo. De tal maneira que, com isso, possa levar o conhecimento tanto do sindicato, dos trabalhadores, assim como o setor empresarial, que está pagando imposto a mais de bobeira. Quando a lei está falando que aquele 2% do lucro operacional é para beneficiar o trabalhador da empresa doadora, olha o texto, pelo amor de Deus, será que vocês não entendem isso? Olha só, 2% do lucro operacional, antes das deduções, bem claro, é destinado para beneficiar o trabalhador da empresa doadora. Não precisa ser mais claro? Né? Chega a falar um palavrão, né? Puta que pariu, né? Não tem outro jeito, entendeu?
Pô, não tem como fazer assim. O que mais você quer que escreva? Deu, né? Ah, bem entendido. Como é que é o negócio? A empresa está aqui. O programa de benefício do trabalhador é imenso. Pode falar. Professor, alô? Pode falar. Nessa sua abordagem, quando o senhor fala desse 2% que estariam beneficiando esse trabalhador, me leva a pensar o seguinte: ora, a Zona Franca já existe desde 67. Eu já me considero um amazonense, mas eu não vejo que ela tenha trazido para nós um legado, talvez pela falta do conhecimento de aproveitar esses recursos em benefício do trabalhador. Não, tem muito mais coisa. Esse seria o entendimento, mais ou menos? A Zona Franca de Manaus tem muito mais coisa ainda. Tá? A maneira da concepção que foi feita da Zona Franca de Manaus, a concepção na década de 60, é o modelo do distrito industrial. Esse modelo, o mundo inteiro, na década de 60, já não usava mais. E o Brasil continuou usando o modelo equivocado. O tempo passou, mudou o processo, tanto é que o acordo da Organização Mundial do Comércio em relação à Zona Franca já venceu várias vezes, foram feitas várias emendas no processo, e o pessoal lá fora é bem claro, para com isso. Né? Então, tem muito mais coisa por trás. Pode falar. Professor, levando em conta que tudo isso envolve contabilidade e envolve Constituição, o que a OAB e o Conselho Federal de Contabilidade têm participado nesse processo? Então, o mundo do trabalho que nós fizemos, junto principalmente com o caso da OAB, foi a criação da Comissão de Direito do Terceiro Setor dentro da OAB, né, no sentido de treinar e capacitar os advogados para ter esse entendimento desse processo. Foi montado, foi constituído, graças ao nosso pedido. Eu fiz parte do grupo inicial do processo, só que os novos que sucederam ao OAB no processo simplesmente ignoraram. Então, nós estamos cobrando, tanto que o atual presidente que estava no lugar, ele saiu, tá, e está entrando nova equipe para retomar. Né? Infelizmente, isso. O Conselho de Contabilidade, por outro lado, foi o contrário. Por causa da minha chamada de saco, literalmente, no FIEAN, no processo, ele me taxou como inimigo número 1. Então, agora parece que está quebrando essa aresta no processo. Deu, né? A gente está ensinando, treinando, capacitando gratuitamente, ainda se ofendeu da maneira como nós fomos tratados. Deu, né? Então, sinto muito. Né? Mas estamos abertos, temos feito isso em várias organizações. Então, o que hoje a empresa tem de custo? Eu tenho que fazer exame médico admissional e demissional, não é isso? É uma despesa que tem que ter. Eu tenho que comprar uniforme, e eu tenho que fazer a manutenção dele aqui no processo. Eu tenho que ver a questão da saúde do trabalhador. Eu tenho que ver alimentação, né? Alimento. Eu tenho que ver transporte para ele, não é isso? Eu tenho que ver EPIs, não é isso? Tenho que ver a questão do seguro. E tem uma série de despesas aqui que foram firmadas ao longo do tempo no dissídio coletivo entre o sindicato de trabalhadores e patronal, não é isso? Então, tem essa obrigação toda aqui, ó. Só que quando a empresa faz esse pagamento aqui, maneira direta aqui no processo aqui, para essa empresa é só despesa operacional e entra no bendito custo chamado Custo Brasil. O que a lei federal está me falando? Que esse pagamento aqui, em vez de ser feito diretamente da empresa aqui, se tivesse aqui uma associação de assistência social no processo, ela poderia repassar esse dinheiro para cá e essa associação pagar essas despesas todas aqui. Então, com isso, eu teria aqui uma nota fiscal do pagamento desse valor do programa de benefício, que entraria como despesa operacional convencional, e a lei me fala que essa associação pode dar a instrução normativa 87/96, que vai utilizar isso como renúncia fiscal na dedutibilidade na hora de apresentar o imposto de renda da empresa.
Isso é, com todo esse processo aqui, esse custo operacional desse mecanismo todo aqui, deixa de ser custo da empresa e estou tirando do imposto de renda do governo federal, porra. Estou pagando menos imposto com isso. Então, quando as empresas não sabem utilizar esse processo aqui, ela está pagando 34% de imposto de renda a mais. A mais. Então, não é custo do Brasil. A ignorância das empresas está fazendo com que pague mais impostos e prejudique mais o trabalhador no processo. Então, esse é o ponto-chave do mecanismo. E dentro deles aqui, tem a questão da distribuição do lucro ou resultado da empresa para o trabalhador no processo. Então, eu estou falando 2% é para beneficiar, olha só a palavra, beneficiar o trabalhador da empresa empregadora, doadora, seus dependentes e a comunidade onde você atuar. Não existe no Brasil nenhum município brasileiro que não tenha 1 centavo de renúncia fiscal. Não existe. Qualquer cidade que for, qualquer tamanho da cidade, companhia de energia elétrica tem. O lucro real. Telefone tem. Lucro real. Não estou falando comunidade onde atuar. Vamos fazer um paradoxo bem simples no processo. Vamos supor que nós gostamos de produtos de qualidade. Então vamos consumir um produto que todo mundo conhece, chama Sadia. Tá, isso aqui está em Santa Catarina, no município de Chapecó. Quando ele vende esse produto aqui, em Manaus, aqui no processo aqui, o que aconteceu? O dinheiro que tirou daqui no processo foi para Chapecó aqui e melhorou a renda do estado de Santa Catarina e do Chapecó, não foi isso? E vocês ganharam o quê? Nada. Então, se você interpretar a lei, está falando o quê? Eu tenho direito a um percentual dos 2% daqui em relação ao volume do dinheiro que eu comprei o produto deles aqui. Vocês querem saber quanto que é isso? Fácil. Só chegar na Receita Estadual e dar o CNPJ dela, dá para saber quanto de produto que ela vendeu aqui no estado de vocês no ano passado. Então, com esse dado, eu posso chegar para o desgraçado aqui e falar assim, vamos fazer um acordo? Né? Nós temos direito a um percentual desse resultado em ação social e ambiental aqui em Manaus. Que tal você nos ajudar com isso? E você descontar o imposto de renda. Senão, eu posso fazer boicote para não comprar seu produto, compra do seu concorrente. Que tal? Professor? Bom, pode falar. O que a gente precisa fazer para mudar isso aí? O que localmente nós, amazonenses, podemos fazer para resolver isso aí? Esse é o ponto que nós estamos aqui. Como já fizemos várias tentativas de trabalho, já fizemos vários eventos, seminários, a gente tem feito isso em vários lugares aqui na região, aqui no processo, já temos todo mês um seminário discutindo, demonstrando esse processo, e aqui faltava uma legislação no processo. Porque não é só esse dinheiro, né? Tem um outro pior ainda, que é o 2% de depósito compulsório do Banco Central. Tá? Não sei se vocês sabem o que é isso. Né? Quando teve a última campanha eleitoral, teve um candidato a presidente que ele falou que, se ele fosse eleito, ele iria resolver a questão das pessoas na SPC e Serasa. Né? Então, ele comentou sobre isso. E muita gente achou que era coisa de político, besteira de político. Não é isso? Não. Ele simplesmente estava falando de uma resolução do Bacen, Banco Central, chamado 1003, né? 3.109 de 2003. 2003, há 20 anos. Falando o quê?
todos os bancos é obrigado, olha a lei, a destinar 2% do depósito à vista do banco instalado no seu município para financiar pessoas que não têm conta bancária, que estejam com problema SPC, Serasa, para gerar emprego e renda. E se não fizer isso, esse dinheiro é obrigado a depositar no depósito compulsório do Banco Central. E ela só pode ser destinada por uma associação de crédito. Resolução do Banco Central. Não é nem lei mais. Quem inventou esse negócio ganhou Prêmio Nobel da Paz. É um economista de Bangladesh, Mohamed Yunus. E isso virou acordo mundial em 2002 na Carta do Equador, e o Brasil é signatário desse acordo da ONU no processo, então teve que fazer essa resolução para 2003, há 20 anos. Só que se eu chegar no banco aqui no Brasil, aqui em Manaus, simplesmente o cara vai falar o seguinte: olha, meu banco já faz essa ação social e ambiental lá na favela da Rocinha, lá em Paraisópolis, não te coisa, e dá uma desculpa esfarrapada, e vocês ficam assim, fazer o quê, né? Então, para evitar isso, o que nós fizemos aqui? Fizemos a proposta da Lei Municipal de Responsabilidade Socioambiental, que tem que ser feito aqui. O dinheiro daqui tem que ser aplicado aqui. Tem um outro problema sério aqui. Quando eu conversava com a empresa Monte Cook, que está instalado aqui na Zona Franca de Manaus, para qualquer ação socioambiental, os caras sempre alegavam o seguinte: não, a nossa empresa é muito grande, é complexo, nós só fazemos produção aqui, então isso é decidido na matriz. E a matriz não fica aqui, sabe? Fica em São Paulo, no Rio de Janeiro, um monte de coisa e tal, e dava essa desculpa. Mentira. Mentira porque se a empresa não tem matriz aqui na Zona Franca de Manaus, não pode gozar dos direitos da Zona Franca de Manaus. Que porra é essa de matriz está em São Paulo? Essa desculpa não vale não, meu chapa. Então, com isso, nós pedimos fazer essa lei. Essa lei foi promulgada, a Lei Municipal de Responsabilidade Socioambiental. Essa lei, em 2011, foi feito o processo. Quando foi aprovada a legislação, nós demos um azar muito grande, porque foi no final do ano, no final de novembro para dezembro, e como houve a eleição municipal e mudou o prefeito em janeiro no processo, simplesmente o novo prefeito, quando entrou em janeiro de 2012, ele simplesmente quis vetar o negócio. Na época, era o prefeito era Amazonino Mendes. Então, quando ele vetou o processo, eu pedi uma audiência em seguida, sentei com ele e brinquei com ele, né? Falei: você está ficando gaga, né? Você sabe o que ele vetou? Ele não sabia. Aí o jurídico dele, assessor jurídico: não, tem que vetar essas leis, essas porcarias, não sei o quê, da gestão passada, porque não sei o quê, tal. Eu falei: olha, vai com calma. Eu falei: você leu, por acaso, o cabeçalho dessa lei? Não tinha lido. Então, acho que é bom você ler. Porque essa lei não foi feita por um vereador qualquer do seu município, não. Por incrível que pareça, essa proposta da lei fui eu que apresentei. E foi feito em audiência pública. E teve 3 sessões de audiência pública e foi aprovado por unanimidade. Você sabe o que acontece com um político que não respeita essa lei? Você pode perder o cargo. Qual que você quer? Bom, na mesma hora, ele ligou para o presidente da Câmara Municipal, enviou a voz comigo, e falou assim: o japonês está me chantageando aqui, o que eu faço, negócio, tal. Aí o presidente da Câmara falou: tira o veto. E tirou o veto, entrou em vigor. Então, a lei está pronta no processo. Isso nós fizemos em 2011. Olha o que aconteceu em seguida. Decreto Federal 7746 de 2012. Ela regulamentou um documento que todo órgão público usa, que é a 8666 de 93. O artigo 3º dele, que menciona que tem que ser respeitado a questão socioambiental no processo,
que eu estava falando sobre isso, mas não tinha detalhamento sobre isso. O que aconteceu? Surgiu o decreto aqui regulamentando exatamente isso. Então, as empresas que vão participar de licitações têm que apresentar o atestado de sustentabilidade. Isso é, se eu estou fazendo uma ação, uma concorrência com outra pessoa tem um preço mais baixo, que teria já o direito de ganho à licitação no processo, o decreto me fala o seguinte: se eu tenho um atestado de sustentabilidade, meu preço pode estar até 20% acima do meu concorrente e eu posso ganhar isso. Independente de ganhar ou não no processo, se ela regulamentou esse artigo aqui, por que as licitações até hoje não é respeitado sobre isso nesse processo? Pode me explicar? Agora, se eu não, para poder fazer esse negócio aqui, o atestado aqui, se eu não tiver obedecido a NBC T15, o balanço socioambiental, não tem como dar o atestado de sustentabilidade. O balanço socioambiental. Matou, né? Não é isso? Então, o que nós estamos fazendo, mostrando exatamente isso. Tem leis, já tem leis no processo. Então, nós estamos mobilizando agora exatamente o Sindicato de Trabalhadores, o Ministério do Trabalho. O próximo passo é o Tribunal de Contas. Já tivemos com a reunião com o Tribunal de Contas, né, que estão fazendo o processo e não está respeitando isso por quê? Levaram um susto. Deu, né? Então, agora o nosso próximo passo é o Tribunal de Contas no processo. Então, com isso, devagar a gente está fechando o cerco para que possa utilizar esse mecanismo, e aí a função desse acordo de termo de cooperação é exatamente isso. Quais são os sindicatos, empresas que desejam aplicar o processo, nós podemos ajudar as empresas, o sindicato, orientar para que possa fazer essa ação conforme a legislação e as normas vigentes no processo. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, passo a passo, para que possa orientar. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Vamos lá. Não tem nada? Pergunta aqui. Aqui. Professor, o senhor falou desses balanços que aí são no Estado aqui, que as obrigações das empresas. Como é que elas se instalam aqui sabendo que são sabedoras desse processo? E como é que elas são certificadas? Como se instala as SG? Substitui esse... Então, elas estão irregulares. É um modismo americano que só para dizer que a empresa não é corrupta. E aí o CAIS, que nós temos o CAIS aqui, que é o Conselho Administrativo da Suframa, sabedor desse processo, Não que sabe. tem... Não, aí é para acabar. Então, nós estamos aí com uma representação que está acabando não só o Estado, Exatamente. o país inteiro. Exatamente. Né? Que aí são prejudicados quem? Eu vejo aqui que as instituições têm força, dependendo de um coletivo, fazendo uma junção aí com advogado, um jurídico que conheça a lei, um contador que conheça as NBT, a NBT, e aí se aplica. Aí sim, tem viabilidade de fazer um novo formato para o Estado. Exatamente. Infelizmente, pessoal, são normas vigentes, não são lidas, não são compreendidas, né? Infelizmente, ninguém está observando isso, tá? Então, o trabalho nosso é exatamente isso, de ensinar esse procedimento, tá? Bom dia, Bom professor. Para quem não me conhece, eu sou Fabíola, advogada trabalhista. A pergunta não é para o senhor, professor, dessa vez. Será para a doutora Solange. Após tudo o que foi colocado aqui pelo professor, quais serão as medidas tomadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região? Porque são vossas excelências que têm que dar o direcionamento a nós, do que podemos fazer, o que faremos pelo nosso Estado e
inclusive empresas, empregadores, somos pessoas e precisamos viver com qualidade, decência, melhorias. Bom dia, doutora Fabíola. A senhora me deixou numa situação difícil, porque eu não sou a presidente do tribunal. Então, eu não posso dizer a Vossa Excelência o que o tribunal vai fazer. Eu só posso dizer o que o tribunal vai fazer depois que o presidente encaminhar alguma proposta para o plenário, Vossa Excelência sabe, e se for aprovado ou não, lá nós teremos voz para discutir. Mas eu quero dizer aqui ao professor que eu lamento profundamente que tenhamos tudo isso, todas essas regras, para chegar exatamente nessa necessidade de ter essa certificação e poder investir nessa área. Mas que ninguém leva a sério, porque ninguém conhece. Será que não conhece? Será que não desviam? Será que não é uma fonte de renda que todo mundo abre os olhos para ela? Então, eu acho que nós temos que realmente começar lá de baixo, né? Botar os políticos para trabalhar como eles devem trabalhar. Eles precisam divulgar o que é feito. Nós, da área jurídica, deveríamos conhecer toda a legislação, mas não conhecemos. Veja bem, está aí a prova que não conhecemos. Quem se mete a dizer que conhece essa área toda aí, não conhece, né? Tem que ver quem é que, 1, 2, 3 que sabe da legislação que regulamenta isso aí, para poder, vamos dizer, discutir o assunto. Quem se propõe a fazer isso tem que estudar e tem que trazer o processo. Nós não sabemos tudo, né? Nós somos trazidos a nós e nós fazemos a nossa escolha por área, né? No caso aqui, Justiça do Trabalho, o professor colocou a questão dos lucros. Já é comum, professor, os advogados pedirem isso nas petições e nós deferirmos, né? Dentro das regras que são feitas. Mas não conhecemos tudo. Então, realmente, eu não tenho como lhe dizer o que é que o tribunal vai fazer. Cada um, no seu momento, faz o seu projeto de trabalho. Eu não sei o que é que o atual presidente pensa, né? Eu não faço nem parte da diretoria do tribunal. Eu não sou nem vice, e nem, eu só sou a mais antiga. Veja bem, também não sou a mais velha, não, eu só sou a mais antiga. Então, eu estou ali, estou lá para fazer o meu serviço como? Qualquer proposição que é feita por ele ou por qualquer outro, nos reunirmos e decidirmos alguma coisa. Aí, tudo bem. Meu nome é Leandro e eu faço parte da CIMAS. Eu posso te dar o que a nossa visão dessa situação. Mal ou bem, eles abriram a casa deles para a gente falar sobre esse assunto. A boa vontade é clara e evidente. A gente fala pelo nosso lado. Então, eu sei também, eu não sou advogado, eu sou administrador, que eles trabalham, a justiça trabalha quando é provocada, né? Ela precisa alguém cutucar, vamos dizer assim. Nós estamos cutucando. Então, a iniciativa é nossa. Eles tiveram a boa vontade de abrir para a gente poder estar aqui diante de vocês. E eu acredito que essa boa vontade vai permanecer. E eles vão nos escutar, eu acredito, né? Estão escutando até agora, a tendência é que continue. E que a gente vai conseguir chegar a um ponto em que poderemos trazer esses benefícios que o professor Takashi está falando, que estão disponíveis no nível federal, para que a gente consiga trazer para o nosso povo aqui, para distribuir localmente essas benesses que estão aí disponíveis e que a gente, por não saber, estamos aí não nos beneficiando. Ok? Então, em Obrigado. função dessa situação, que nós, como nós fomos bem recebidos aqui na casa, no processo, que nós propomos o termo de cooperação. O termo de cooperação, o que é? Nada mais do que não tem dinheiro envolvido, é compromisso entre as partes. Nós estamos colocando à disposição um calendário anual. Isso é, para o próximo exercício de 2024, tem uma série de datas que já foram reservadas, destinadas especialmente para atender o Tribunal Regional do Trabalho. Com isso, nós estamos colocando à disposição de quais são os temas, quais são as discussões que o grupo queira fazer,
tanto com os sindicatos, assim como patronal no processo, para que a gente possa orientar a forma de trabalhar. Então, isso já estamos fazendo agora, nessa assinatura desse termo que foi feito agora, exatamente isso, um termo de cooperação para fazer esse processo. Agora, vai depender da iniciativa do Tribunal de Contas, do Tribunal de Trabalho, assim como dos movimentos sindicais dos trabalhadores, assim como dos patronais, já que nós já falamos com todas elas no processo e ninguém se reagiu, ninguém se prontificou a fazer alguma coisa. Então, nós estamos deixando essa data disponível. Se quer maior explicação do seminário, como fazer esse processo, quer montar as associações no processo para isso, estamos à disposição. Então, nós estamos fazendo esse tipo de articulação no processo. Agora, vai depender dos três, né? Do Sindicato de Trabalhadores, patronal e do tribunal. Entendeu bem? Então, essa é a proposta que foi feita agora, tá? Com licença, professor, com licença. Bom dia, gente. Meu nome é Ilas, eu sou o diretor aqui do Laboratório de Inovação aqui do TRT. Em nome da doutora Solange, eu cumprimento todos os demais aqui e eu só reforçar o que o professor Takashi vinha falando e o Guilherme também. O tribunal aqui, ele tem a função de abrir, tá, a casa para um debate, tá? Aqui ninguém ainda tomou posição, nem como nós vamos decidir, como é que o tribunal vai decidir, tá, doutora Fabíola? A gente ainda tem aqui um longo caminho ainda, a gente está abrindo justamente a casa para isso, tá? Pelo que o professor Takashi falou, ele já foi em alguns lugares e nós estamos recebendo ele aqui justamente para a gente tratar desses assuntos. O pontapé inicial foi dado, né? E sob o ponto de vista nosso aqui, administrativo, não judiciário, mas diz muito a respeito daqui dos cursos EAD, né, que a Cimasa pode proporcionar para a gente. São os cursos do balanço socioambiental, né, com vistas à NBCT 15, e o curso de formação de auditor em responsabilidade socioambiental. Então, o nosso enfoque administrativo foi com relação à EAD, tá? E o nosso convênio, o nosso termo de cooperação desborda também para explicações mais técnicas, jurídicas, né, para obtenção desses recursos aí, né, e aplicação deles, é o que a gente está percebendo, né? O judiciário, ele vai se manifestar, mas quando demandado, né? A gente vai receber um processo com esse pedido e aí sim a gente vai ver o que o judiciário vai julgar, né? Como ele vai se posicionar. Então, nós temos os dois aspectos, o judiciário e o administrativo. O administrativo é de encampar o EAD, e o judiciário é de ter o conhecimento, né, que é um conhecimento muito, muito parco, pelo que eu estou vendo, desse sistema de obtenção de recursos e de aplicação. Outro ponto que eu quero dizer para vocês, reforçando o que o professor Takashi falou, é que nós temos um cronograma e ele vai permanecer pelo ano que vem todo, tá? No nosso termo de cooperação, que vai ser publicado, vai ficar disponível no nosso site, vocês vão ter acesso ao cronograma das datas, né? E nas datas vocês vão participar, né? Todos estão convidados para isso, a gente pode, daqui a algum tempo, engrossar essa massa de pessoas aqui para ter conhecimento da causa. E, por fim, eu gostaria também de agradecer já a participação de vocês, né? O tribunal, ele ainda vai escolher os temas que são necessários para a gente, tá? Junto ao professor Takashi e a equipe. E aí, desses temas serão publicados no site e estará aberta à comunidade toda para que vocês compareçam e aqui a gente faça um amplo debate sobre a aplicabilidade disso, ok? Muito obrigado, gente. Só para uma informação, quem fez a inscrição nesse seminário aqui, através do QR Code que vocês receberam no processo, e vocês preenchendo a documentação sobre isso, vocês vão receber no e-mail de vocês o arquivo memorial sobre esse seminário de hoje aqui, tá? Vai estar disponibilizado e vocês vão receber.
assim como as pessoas que quiserem fazer o curso de formação de auditor, de responsabilidade socioambiental, assim como o da norma de contabilidade T15, esses 2 cursos estão já disponibilizados através da Universidade do Terceiro Setor. Então, quem fez a inscrição, né, aqui no evento aqui, através do e-mail de vocês vão receber um código de acesso ao curso e isso vai ser acompanhado e monitorado no processo. E vocês vão poder ter certificação sobre a formação de auditores também. Então, isso é uma colaboração que nós estamos fazendo, de tal maneira que vocês não precisem pagar o curso no processo, e nós estamos disponibilizando isso gratuitamente através desse processo. Então, está disponível, e esse foi o termo que nós assinamos aqui para vocês. Tá? E aí o que a gente pede é, tendo interesse, nos acompanhe nisso, porque eu tenho uma agenda mensal, eu chego aqui normalmente numa quarta-feira, e na terça-noite, aliás, e fico até domingo no processo. E isso eu tenho feito há muitos anos, esse tipo de agenda. Eu visito aqui mensalmente aqui a Manaus praticamente há 20 anos, então não é de hoje. Tá? E com isso a gente tem todas as informações e dados no processo, e nós estamos montando em cada lugar no Brasil um CIMASA. CIMASA é uma associação que chama Sistema de Monitoração Socioambiental. E com isso nós estamos fazendo acordo em vários estados brasileiros. Então aqui tem um grupo do CIMASA Amazonas aqui, assim como estamos montando em outros estados, já tem também esses movimentos também. Então o movimento não é só aqui, nós estamos fazendo isso em vários lugares, de norte a sul no Brasil. Tá? Então com isso, vocês podem ter pouco conhecimento, mas se vocês entrarem na página do Instagram, né, chamado de Uniter7, Universidade do Terceiro Setor. Se vocês entrarem tanto no Facebook ou no Instagram, nessa página do processo, vocês vão ter uma série de gravações colocadas à disposição gratuitamente. Isso eu faço uma live por semana, né? Já são 542 gravações que estão lá disponíveis, como aplicar o terceiro setor em diversos segmentos. Então, pessoa que tem dúvida, queira conhecer, basta entrar lá, escolher o tema. O depoimento é no máximo de 1 hora, só que meia hora é a apresentação do material e o resto é perguntas e dúvidas que o pessoal faz via internet. Então, com isso, nós temos hábito de fazer toda segunda-feira, no horário de vocês aqui, 19 horas, no horário de São Paulo, Brasília, 20 horas, a gente tem feito esse evento toda segunda-feira, tá? E quem quiser conhecer, os que foram feitos, gravação estão prontas lá e pode escolher o tema para vocês terem uma noção do que é isso. Então, com isso, temos o maior acervo de explanação sobre o terceiro setor, tá? E está à disposição para que o pessoal tenha interesse de informar. Tudo bem? Bom, da minha parte só agradecer o pessoal, por favor, Olavo. Meu nome é Olavo Tapajós. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade do Tribunal do Trabalho, agradecer a presidência da CIMASA em nome do Rafael Rodrigues, também agradecer a colaboração gigantesca do professor Takashi e dizer também que eu sou membro voluntário da CIMASA. E aí eu só gostaria que o professor reforçasse ainda mais a questão do atestado de sustentabilidade, no que diz respeito não somente à lei vigente de licitação. O atestado de sustentabilidade, ele também está vindo na próxima lei de licitação, que o professor vai falar com mais detalhes, e também a questão da necessidade do balanço socioambiental, no que diz respeito a vantagens competitivas junto a financiamento dos bancos de fomento. E, lembrando que o professor já falou, para os empresários, da necessidade de ter o balanço socioambiental e também o atestado de sustentabilidade, no que diz respeito aos processos licitatórios, que o professor falou brilhantemente,
que pode-se ter uma majoração de até 25%. E para o processo associativo, é importante também que nós tenhamos esse atestado de sustentabilidade, porque o chamamento público também dá vantagens ao processo associativo. Então, eu apenas estou reforçando o que o professor falou, mas o professor tem toda a capacidade técnica de expor mais essa questão do atestado de sustentabilidade, que é o foco maior da nossa discussão. E dizer também que o atestado de sustentabilidade, ele já é uma realidade local, tá certo? Nós já temos instituições que têm o atestado e que já se beneficiaram da imunidade tributária, ou seja, não se fala num discurso, numa coisa etérea, se fala em coisas realmente concretas. Meu muito obrigado. Obrigado. Só uma coisa, por exemplo, tá? Existe uma lei federal chamada 12.187, que é o Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Muita gente já ouviu falar nessa lei e não sabe nem o que se trata, né? Nela, foi feito em 2009 aqui, o artigo 11 fala o seguinte: as empresas que são obrigatórias a obedecer isso. Então, tem transporte de carga coletivo, tudo que é transporte, construção civil, indústria de transformação, parece que tem um pouco aqui, não é isso? Saúde, são obrigatórias a obedecer essa legislação aqui, e no artigo 11 está falando o seguinte: são empresas e itens de preferência nas licitações. Olha só. Então, isso foi feito em 2011, 2009 aqui, estabelecendo o quê? As empresas brasileiras de 2010 a 2020 deveria fazer redução de consumo de água, energia e emissão de gases em 36,1% aqui. Tá, ninguém cumpriu isso. Então, no acordo que foi feito em Paris, que isso aqui foi acordo em Copenhague em 2009, em Paris ficou marcado para 2030 que as empresas brasileiras têm que obedecer redução de 43% database 2010 no processo. Quem está fazendo isso? Como fazer isso? Se você não fizer o balanço socioambiental, a NBC T15 não tem como comprovar essa diferença aqui, ó. Tá? Outra questão. Não tendo balanço socioambiental, não dá multa, não dá nada. Em compensação, quando você for fazer financiamento bancário, se você olhar no formulário do banco, tem lá balanço socioambiental. Se você fizer um X e apresentar T15, o financiamento tem subsídio de 2% a 5% do valor financiado. Não tem, continua normal. Nas grandes empresas, para ser fornecedoras do processo, no cadastro das empresas tem exatamente essa pergunta, balanço socioambiental. Quem tiver a norma T15 feito no processo, você é o primeiro a ser chamado no seu contrato, e se não tem, você vai poder ser cobrado uma taxa do passivo socioambiental do seu contrato. Isso é, do valor do seu contrato que você apresentar numa empresa, e você não tendo balanço socioambiental, ele pode fazer uma retenção de até 2% do valor do contrato, até que você prove e você tenha um balanço socioambiental. Não tem, a empresa vai fazer o passivo seu, vai neutralizar o seu passivo, tudo bem? Porque se a empresa está buscando questão socioambiental, se eu comprar produto e serviço de quem não fez isso, eu sou solidário pela caca do outro. Então, esse é o documento, tá? Bom, só agradecer a vocês no processo, o que puder nós estamos à disposição, e depois nós vamos sentar. Tá, vamos lá. Pois não. Oi. Bom dia a todos, eu sou o Coronel Emerson. Na verdade, não é uma pergunta, professor, é um agradecimento. Não tive a oportunidade ainda de, em público, agradecer o apoio que o senhor tem dado à Polícia Militar, em especial ao Instituto Beneficente Cândido Mariano. A gente está com uma missão, estava conversando com a nossa desembargadora mais cedo aqui, desde o começo do ano a gente embarcou numa aventura, numa jornada com o pessoal da Cimasa, através do professor Rafael, do nosso contador Daniel, do nosso advogado Silvio,
e nós conseguimos tirar do papel o nosso instituto. Então, graças a Deus, aí nós vamos ter como dar apoio a nossas estruturas de saúde da Polícia Militar, usando aí toda a teoria e toda a técnica que o professor já explicou aqui sobre o processo de renúncia fiscal. Aí nós iremos entrar numa outra fase agora, professor, que é tentar convencer as empresas que é viável, porque existe a resistência das empresas que não têm o conhecimento e também existe a resistência dos próprios escritórios de contabilidade, que prestam serviço muitas das vezes para essas empresas, que não têm o conhecimento e ficam muitas das vezes com medo de perder o contrato com a empresa para a qual presta serviço e deixa de aplicar a legislação, gerando benefício para a própria empresa, porque, querendo ou não, é uma diminuição de carga tributária para eles e um benefício direto para o trabalhador. Então, professor, a gente agradece o apoio que foi dado aí pela Cimasa e pelo seu conhecimento junto à Polícia Militar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a você. Bom, vamos encerrar? Neste momento, convido a excelentíssima senhora desembargadora Solange Maria Santiago Moraes para proceder à entrega do certificado de participação ao palestrante Takashi. Olha, eu quero aqui, em nome do tribunal, agradecer a presença de todos, dizer ao professor que o senhor me esclareceu muita coisa que realmente eu não entendo nada disso, viu, professor? Eu tenho outra formação, a minha atividade hoje é outra, completamente diferente, mas é algo que é novo, né? Novo, apesar das datas ali, eu estava falando, a lei ali de 2009, né? Agora que se fala aí mudança climática, mais isso e mais aquilo. Então, realmente, é algo que chama atenção, assim. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui, agradecer ao seu Rafael, que nos deu essa oportunidade, e eu chamo o seu Rafael porque nós já nos conhecemos há bastante tempo, e principalmente aqui o professor, que veio aqui com essa disposição toda, mostrando todo esse conhecimento para nós. Né? Dizer que o tribunal está à disposição de todos, para sempre abrir as portas e sempre receber esse tipo de orientação aqui. Agradecer também ao nosso setor, né, que é voltado para essa área e que tem aí já o apelo da doutora Fabíola, né? Já podemos dar um pontapé inicial para ver o que é que podemos fazer, o que não vamos fazer, quais são as propostas do tribunal, da administração do tribunal, para que possam ser apreciadas no tribunal. Porque o tribunal não faz nada se não passar pelo tribunal pleno. Então, nós temos que... A administração faz a propositura e o tribunal pleno aprova ou não aprova para que ele possa executar. Geralmente é assim. Então, professor, leve o nosso abraço, receba esse singelo certificado da sua participação aqui, entendeu? E muito obrigada pela sua orientação dada aqui, tá bom? Obrigado. Com a devida autorização, encerramos este seminário e convidamos os presentes para participar do coquetel que está sendo servido no hall de entrada do nosso auditório. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma excelente semana. Bom dia.